boa noite, trader. Retornando aqui para mais um vídeo, e hoje são 30 de novembro de 2022, quarta-feira, são 11 horas da noite, e a gente vai falar alguns pontos aqui. Eu escolhi o dia 8, acho que é segunda-feira. Eu não lembrei lá dos dias que eu operei em novembro, eu pulei logo pro dia, acho que segunda ou é terça, não me lembro. É, Vamos ver o que a gente vai gravar aqui, que eu ouvi alguns comentários de alguns inscritos, até agradeço aqui a inscrição de cada um. Fico feliz por estar ajudando vocês aí, tá? Nesses vídeos. O intuito é esse, é ajudar. Compartilhe o vídeo, tá? Deixa o like, indica para essas pessoas que você conhece, que não conseguem analisar o preço, que não estão entendendo nada do gráfico. Vai ajudar bastante, tenho certeza, essa visão que eu estou passando para vocês, tá bom? Houve aqui um comentário de um inscrito, deixa eu dar o play aqui, sobre como estudar, a maneira correta de estudar, ou a melhor maneira de estudar o gráfico. E também houve um outro inscrito que falou que, para me falar sobre negação de movimento, não negação de candle, mas negação de movimento, tá? Eu vou tentar falar aqui sobre a maneira correta de a gente estudar, tá? E também a maneira, o tempo, é, assim, o melhor tempo, a melhor entrada, vamos dizer assim, para mim fazer, acontece quando? Quando a gente já tem um movimento formado, tá? Exemplo, como a gente está operando somente o gráfico de 5 minutos, então o que que a gente tem que analisar? Primeira coisa, aonde o preço abriu, tá? Para qual lado que ele testou primeiro, qual foi o último movimento dele. Então, aonde ele abriu? Abriu aqui, ó. Ele abriu acima da máxima do candle 113 e está negando a máxima do candle 113. Primeiro ponto que a gente tem que observar, aonde ele abriu? Acima da máxima. Tá. Aonde? Qual é o último movimento dele? Tá. Até agora está sendo de baixo. Então agora a partir de agora eu vou observar o quê? Aqui, só nesse candle. Aonde ele abriu, eu já sei, ele abriu aqui. Tá, isso aqui não tem como errar. Agora eu vou observar a movimentação dele. Estou de olho aqui, ó. Qual foi o último movimento dele e aonde ele vai fechar? Se ele vai fechar abaixo da mínima, abaixo dessa, ou abaixo dessa, ou abaixo dessa. Ou se ele vai fechar para cima. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é na movimentação do preço. Então, aonde ele abriu, aonde ele vai fechar e qual foi o último movimento que ele fez, tá? Então, vamos ver aqui. Então, todo o tempo que você estiver analisando o gráfico, você vai olhar para esses, vamos dizer assim, esses três requisitos: aonde ele abriu, aonde ele fechou e qual foi o último movimento que ele fez. Depois disso, eu vou usar a nossa ferramenta de análise, que é a Fibonacci,
Pediu. Deixa eu ajeitar aqui. Tá, tá com a minha outra plataforma, deu pau aí, não sei. Não tava conseguindo fazer replay nela, não tava conseguindo nem acessar. Eu tive que baixar essa Profit One aqui. Depois eu ajeito essas configurações. Então vamos lá. Onde o preço abriu, acima da máxima do 13, já negou a máxima. Opa, já tem uma negação aqui. Já tem um rompimento. De todas essas mínimas desses gatilhos, eu tenho um rompimento. E tem um rompimento também desse fundo, do candle 108. Então, ele abriu aqui, fechou aqui, e o último movimento dele foi esse retornozinho aqui, ó. Ele tentou vir para baixo e fez esse retorno. Então, o último movimento dele foi de baixa, tá? O que que eu espero do próximo candle? Queda. É isso que eu espero. Qual é o melhor momento de eu entrar numa operação? É quando já tem um padrão formado. Como eu estou no gráfico de 5 minutos, o padrão, para mim, ele vai se formar a partir do quarto candle, tá? Na minha visão, no meu operacional. Isso não quer dizer que eu não possa comprar no segundo, ou vender no segundo, ou comprar no primeiro, ou vender no primeiro candle do dia. Isso não quer dizer isso. Mas uma operação mais segura, mais certeira, é o quê? É quando já tem um padrão formado, ou já tem uma negação, ou já tem um rompimento, ou já tem uma confirmação de rompimento, tá? É aí que acontece a melhor operação, porque eu preciso de confirmações. Por exemplo, para me vender no Candle 2, o que que eu tenho que esperar? Um pullback. Até onde? Até os 50%. Enquanto não fizer um pullback até os 50%, eu não penso em venda. Ah, mas se o 2 cair, ou se o 2 subir, né? Eu vou perder a compra, eu vou perder a venda? É, vamos perder. Por quê? Porque ele não fez o que eu estava esperando ele fazer para me poder entrar na operação. Então, toda vez que eu vou entrar numa operação, o preço tem que fazer o que eu quero. Se ele não fizer o que eu quero, eu não entro. Isso se chama disciplina. Você tem que ter disciplina no mercado, tá? Tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina para seguir o que você estipula para você mesmo operar, aí vai ficar difícil. Por exemplo, se eu estou aqui, estipulei que, bom, eu só vou vender se o preço vier fazer pullback aqui nos 50%. Estipulei isso para mim. Aí, de repente, eu digo, não, já vou vender logo no 2. Opa, não estou tendo disciplina e não estou respeitando o que eu estipulei para mim. Eu não estipulei que se eu só vou vender se o preço vier no 50, por que que eu vou vender no 2? Então, eu mesmo não posso quebrar o que eu estipulei para mim, tá? Isso a gente tem que treinar. Se a gente não treinar, a gente não vai acertar a operação e vai acabar fazendo a operação fora
do tempo, tá? Entra na hora errada e acaba pegando um stop por não saber esperar. Então, a gente tem que ter paciência no mercado. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente na hora que você for estudar é o quê? É o que você vai estudar. Você não pode estudar tudo de uma vez. Ah, eu vou estudar Fibonacci. Ah, eu vou estudar o rompimento. Vou estudar a negação de rompimento. Vou estudar o ponto de retorno. Vou estudar confirmação de rompimento. Eu vou estudar negação de movimento. Vou estudar gatilho. É, vou estudar o movimento macro e o movimento micro. Não dá para estudar tudo de uma vez. Você vai estudar peça por peça, parte por parte, até você chegar a olhar para o gráfico e analisar tudo junto, de uma só vez. Isso só vai acontecer com tempo de tela, muito treino, tá? Para quê? Para que a sua mente ela fique automática. A partir do momento que você olha para o preço, você diz, ali houve um rompimento, fez um pullback, confirmou o rompimento, está negando o movimento, isso vai ser automático. Mas de primeira, você não vai fazer isso, você vai escolher o que você vai estudar. Então, você vai escolher o quê? Não, eu quero estudar só rompimento. Então, você vai estudar só rompimento. Eu vou estudar só negação de rompimento. Então, estuda só negação de rompimento. Não, eu vou estudar só o pullback, só os 50%. Estuda só os 50%. Depois que você tiver afiado nos 50%, aí você vai para o rompimento. Só um exemplo. Depois do rompimento, você vai para a negação de rompimento. Beleza. Depois você vai para os pontos de retorno. Depois você vai para os gatilhos. Vai analisar o que acontece nos gatilhos. É assim que a gente estuda. A gente não pode estudar tudo de uma vez. É por isso que eu não falei muita coisa nos outros vídeos, porque senão confunde. Teve vídeo que eu falei, fiz coisa até demais. Para alguns não é novidade, mas para outros que estão iniciando, ficam perdidos. Por quê? Porque tem que ter uma sequência para a gente estudar, tá? Então, escolhe o que você vai estudar. Quando eu comecei a estudar, eu estudava gráfico parado. Eu fazia assim. Eu pegava, iniciava o dia, vamos dizer, primeiro candle do dia, aí eu fazia isso aqui, ó. Afastava para o lado, e aí eu ia clicando aqui embaixo, ó, um por um. Opa, esse aqui negou o fundo. O que o próximo candle tem que fazer? Eu ficava falando para mim mesmo. Ele tem que subir. Então, aí eu clicava aqui, pá. Opa, ele não subiu. Onde foi que ele testou? Qual foi o último movimento que ele fez? Só não dá para analisar onde ele abriu, porque o gráfico ele está parado, tá? Mas o que que eu fazia? Não, eu vou olhar só rompimento. Opa, esse aqui rompeu aqui. O que que aconteceu no próximo candle? Pullback. Opa, esse daqui, cadê? Esse candle 3 negou aqui. O que que aconteceu no próximo? Não sei. Então eu vou lá e opa, o próximo desceu. E assim eu vou o dia inteiro. Opa, esse aqui rompeu o candle anterior. O que que eu espero do próximo? Alta. Não subiu. Opa, houve uma negação aqui. O que que eu vou esperar do próximo? Baixa. Opa, caiu. Aí, quando eu vejo que na minha mente aqui, eu operando no gráfico parado, deu certo a minha análise, eu vou pegar uma cruzinha, eu fazia isso e até hoje eu faço. E vou ver quantos pontos ele deu esse candle. Olha, ele deu 264 pontos. Se eu tivesse vendido, dava para me pegar pelo menos 150 pontos. E assim ia embora, entenderam?
analisando o gráfico parado. Depois que eu analisava o gráfico parado, aí eu ia pro, pro gráfico andando, se movimentando. A mesmo jeito que eu analisava lá no gráfico parado, eu analiso aqui no gráfico andando. Opa, o que que aconteceu aqui? Eu estou estudando rompimento? Estou. Então, o 2 rompeu a mínima do um. O que que o 3 tem que fazer? Descer. Então, aqui eu já tenho um ponto de retorno. Por quê? Porque houve um rompimento e não houve um teste. Toda vez que tem um rompimento e o preço não volta para lá, para confirmar esse rompimento, esse ponto aqui é chamado de ponto de retorno, tá? Ponto de retorno. Significa o quê? Que o preço vai voltar para lá, possivelmente vai voltar para testar, para poder cair. Eu fico aguardando esse movimento. Não sei se vocês estão entendendo. Então, aqui, ó, é um ponto de retorno. Essa mínima do 8 aqui é um ponto de retorno. Por quê? Porque o 1 rompeu e o 2 não foi lá testar, nem o 3. Então, tá devendo. Provavelmente, a gente vai pegar uma pernada de alta grande. Provavelmente. Eu não sei se vai. Mas olha como que o preço está indo, direto para baixo. Então, o conselho que eu dou para vocês, forem estudar, estudo é só uma coisa, senão vocês vão se confundir. Depois, vocês vão aprender a movimentar a fibra, candle a candle, depois no movimento macro. Deixa eu pegar o carregador aqui do computador rapidinho. Tá. Depois que você começar a estudar, eu não quero estudar com gráfico parado, eu acho chato, eu também acho. Já não estudo mais de gráfico parado. Tem gente que se dá bem. Eu parei de estudar gráfico parado, agora eu só estudo gráfico andando, tá? Para quê? Para mim não me sabotar, porque às vezes aparece o candle do próximo candle aqui do lado, e aí não adianta, eu vou estar me enganando, né? Então, eu estou estudando agora só gráfico andando, em movimento. Então, olha só, aqui eu tenho um ponto de retorno, que o preço precisa vir lá, e aqui eu também tenho outro ponto de retorno, que o preço está querendo ir lá, não foi lá, está querendo ir lá, está rompendo. Aqui eu já poderia ter vendido, o problema é o quê? Que eu não sei se ele foi direto para cima ou para baixo. O que que eu estou esperando? Um pullback macro. Se eu estou esperando um pullback macro, eu posso pensar numa compra. Por quê? Porque eu tenho confluência com o pullback. Eu tenho esse 50% perto do último rompimento. Deixa eu acelerar um pouco aqui, botar na velocidade 2. Não sei se vocês estão conseguindo entender, tá? Então, hoje eu estou gravando esse vídeo para quê? Para dar uma dica para vocês, tá? Se vocês forem estudar, estudem uma coisa só: rompimento e negação de rompimento. E prestem atenção o que que aconteceu no próximo candle, depois que negou e depois que rompeu. Depois você vai para Fibonacci, vai pegar a tua Fibo e vai colocar nos candle, um por um. Opa, olha aqui o que aconteceu. Tinha uma Fibo aqui, aqui, aqui,
Ele vai movimentando a fibra, vai vendo o movimento que ele faz quando ele está acima dos 50% e quando ele está abaixo dos 50%. Quando ele está acima dos 50%, a tendência dele é subir. Quando ele está abaixo dos 50%, a tendência dele é cair, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, lembra que eu falei para vocês, todo gatilho ele tem uns 50% que geralmente é pago, ele paga aqui, ó. Tivesse vendido aqui, já tinha pego quantos pontos? 73. Eu vou comprar aqui e vou fazer um scalp de 95 pontos até os 50%. Por que eu estou fazendo uma compra aqui se o preço está caindo? Vamos lá. Deu minha caneta aqui. Aqui. Por que eu comprei aqui? Beleza. Porque houve uma negação de rompimento. Simples assim, tá? Eu sei que ao ver esse vídeo, muitas pessoas nem acredita que muitos traders que estão ganhando dinheiro hoje só olha isso. Nem eu acreditava, mas por incrível que pareça, é isso, é simples assim. Porém, você tem que treinar, não é um setup, tá? Não é uma regra, mas você tem que analisar o preço, tá? Analisar, estudar, se acostumar com o preço, a movimentação dele e usar todas as ferramentas possíveis para poder você fazer a sua entrada. Ó, eu fiz esse scalp aqui, eu perdi o scalp de venda, mas eu fiz um scalp de compra. Simplesmente porque o Candle 4 negou a mínima do Candle 3. Só que, olha só como as coisas são. Ele negou, beleza, negou a mínima, mas eu estava atento aonde? No último rompimento. Então, o candle rompeu. O próximo candle negou a mínima, mas fechou ainda abaixo do último rompimento, que é esse caso aqui. O próximo candle, a probabilidade dele é continuar caindo. Enquanto ele não negar esse rompimento aqui, ó, a tendência não vai mudar. Olha como isso é simples. Enquanto não houver uma negação de rompimento, provavelmente a tendência não vai mudar. Ah, mas ele negou aqui o rompimento. Negou. Mas qual foi o último rompimento? Não foi esse? Então, entenda uma coisa. Houve esse rompimento. Esse candle aqui, ele fez o quê? Uma confirmação de rompimento. Esse aqui tinha que cair. Tinha que cair. Caiu. Rompeu a mínima que foi negada pelo 4. E agora, o que que o 6 tem que fazer? Romper aqui. Romper aqui. Tá indo? Tá. Note que o movimento é de queda. Deixa eu ver se está gravando isso aqui também, né? Tá. Note que o movimento é de queda e eu fiz uma compra. E peguei quase 95 pontos. Fiz um scalp. E agora? Bom, agora eu vou continuar analisando o preço. Rompimento e negação de rompimento. Por enquanto, eu não vou usar a Fibonacci. Por quê? Porque eu só tenho uma pernada de baixa. Não vou usar. O que que eu estou esperando agora? Que o candle 6 dê continuidade à baixa. Ele tem que romper aqui ou se manter abaixo desse último rompimento aqui, ó. Se ele fechar assim, abaixo dessa linha que eu botei aqui, da mínima do 3, eu continuo ainda
pensando em venda. Agora, se o 6, olha só como é que as coisas mudam. Isso eu tenho que estar analisando antes de abrir o próximo candle. Se o candle 6 fechar acima, aqui ele vai estar negando essa mínima, essa e esse rompimento. Opa, eu tenho um alvo aqui, ó, porque ele precisa negar aqui também, não é isso? Então, se ele fecha aqui em cima, eu ia esperar esse movimento aqui, ó, com alvo aqui. Vocês estão entendendo? Ah, mas quando tem gatilho ele paga 50%. É verdade. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar ainda esse 50%. Já fui lá. Já fui lá. Ó, pagou 50%, vou comprar. Hum. Vou comprar e vou pegar 80 pontos. Por que eu vou comprar? Bom, agora, nesse caso aqui, eu usei a Fibonacci. Eu estava riscando aqui e perdi a venda. Eu ia vender para sair aqui, ó, nesse 50. Ele já deu alvo lá. Agora eu vou usar a Fibonacci para me fazer um scalp de 80 pontos. Tá? Por quê? Porque ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Esse aqui, ó, para poder vir o topo. Por que esse movimento e não esse aqui? Vou explicar para vocês. O candle 6 abriu aqui. Veio aqui embaixo, olha o último movimento dele, para cima. E fechou aqui, ó. Esse foi o último movimento dele. Então, a tendência do próximo candle é o quê? É fazer um pullback para subir. Então, tanto aqui eu poderia vender para sair aqui e comprar para sair aqui. Por que eu não saí aqui? Porque aqui, ó, tem um rompimento próximo aqui. Então, eu já estou ciente que o 7 pode fazer isso aqui, ó, bater aqui e vir para baixo. Preste atenção, eu só estou usando o tempo todo Fibonacci, rompimento e negação de rompimento. Olha aí, ó. Ele pode voltar aqui para 50% de novo. Deixa eu tirar esse. Ai, perdemos a venda. Já deu, já deu. E foi bem bom, 97 pontos. Olha como é curto. Tirar a fibra daqui e mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? O 8 ainda tem que descer. Não tem que descer o 8, por quê? Porque o 6 rompeu a mínima e o 7 não devolveu. Ele fez o quê? O back. O 7 fez o back. O que o 8 tem que fazer? Ir para baixo. Então, se eu sei que o 8 tem que vir para baixo, eu posso fazer uma venda para sair na mínima do 7. Quando ele começar a passar para baixo da mínima do 5, eu vou tentar vender para sair aonde? Na mínima do 7. Meu stop na máxima do candle 8, tá? Por que eu estou pensando em venda? Bom, estou pensando em venda porque o 7, apesar de não ter rompido a mínima do 6, mas ele fechou abaixo do último rompimento. Então, se ele fecha abaixo do último rompimento, o 8 ainda tem a probabilidade de romper os fundos. Entenderam aí? Que no caso, esse candle 7 aqui seria o candle do pullback, tá? O 8 tem a obrigação ainda de romper esse fundo e esse. O fundo mais próximo não é o 7, então eu vou botar meu alvo lá na mínima do 7. Tá com 150 pontos.
Ah, mas ele deu 100 pontos. Posso zerar? Posso. Posso vir aqui e zerar se ele der 100 pontos. Posso pegar 150, posso pegar 100, 30. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que eu fazia muito isso aqui. Ó. Olha, não desceu. Ih, ficou ruim para nós. Vou zerar. Por quê? Porque ele não desceu. Era para ele ter descido e ainda negou. Vou comprar aqui. Ah, era me ter aumentado a mão. Vou aumentar a mão aqui. Ó. Vou comprar. Vou comprar três contratos aqui, só para vocês verem uma coisa. O que que eu fazia antes? Eu fazia isso aqui, ó. Tá vendo que a minha espacial aqui tá tudo com 100 pontos? Eu fazia isso aqui, ó. 30 pontos de parcial pegar. Dá dinheiro 30 pontos? Rapaz, vamos ver aqui. Não ficou bem certinho aqui, que eu ainda vou configurar meu scalp aqui, tá? Mas vamos dizer que seja 30 pontos aqui. A distância aqui, é só um movimento do preço. Isso com três contratos, tá? Então, eu fazia assim, fazia parcial com dois contratos e ficava com um. Para quê? Para sair com um lá em cima. Caso o preço não fosse lá em cima, eu estaria protegido. Por quê? Porque o preço, o meu médio vai ser jogado para trás, para baixo, melhor dizendo. Dá para ganhar dinheiro assim? Dá para ganhar. O problema é o quê? É que você tem que ter uma conta boa para fazer bater três contratos, tá? Por que eu comprei? Pô, porque o Kendo 8 ele negou o rompimento do Kendo 6 e ainda assim ele não desceu. Era para ele ter descido, tá? Então estou usando a obrigação dele que ele não fez e a negação de rompimento. O que que eu espero do próximo Kendo, que é o 9? É a alta. Ele dá continuidade ao movimento de alta. Aí eu venho aqui, ó, deixa eu esticar ele aqui. Aí eu venho aqui, boto uma Fibonacci nele e percebo que esse candle 9 está fazendo um pullback no 50%, ele está bem abaixo de 50%. Está fazendo um pullback no 50% para ir para cima. Rompeu aqui 50% e não foi para cima. E agora, o que que eu faço? Bom, eu continuo esperando a minha compra. Por quê? Porque a minha parcial ela está curta, ela está com 30 pontos. Olha como é que o gatilho de reversão de movimento ele, ele paga 50%. Vamos ver se pagou? Pagou. Quantos pontos? 72 pontos. Então ele paga. Vamos esperar. Vamos ver se ele consegue pagar a nossa parcial. Ó, já está passando dos 50%. Pagou a nossa parcial. Eu venho aqui e protejo com 5 pontos, R$ 1. Nosso alvo está aqui em cima. Vamos ver se vai. Já vou proteger aqui, ó, com 30 pontos. Está querendo voltar. 100 pontos. Posso zerar, tá? Não vou zerar, vou pegar esses 30 pontos aqui se ele voltar. Melhor, vou afastar meu alvo e vou deixar o preço andar. Deixar 30 pontos aqui. Meu alvo estava aqui, ó. Vamos ver. Isso fazendo scalp com 30 pontos
Operação curta, de parcial. Eu fiz um scalp de 30 pontos e ainda estou na operação aqui, ó, segurando aqui. Ó. Protegido, se precisar voltar, eu não perco nada. Olha, fez um candle bom para alta. Vamos embora. O que eu estou analisando aqui? Rompimento. Ele precisa fazer isso aqui, ó, candle 11. Romper aqui. Esse candle aqui no meio, verdinho aqui, ó, esse candle aqui, ele é importante. Para quê? Para a gente botar a nossa fibra nele. Olha isso. Para onde está indo? Vamos subir aqui, ó, para esse ponto de retorno aqui, ó. Que está devendo um teste aqui. Ó, tem um pullback aqui, macro. A gente pode botar aqui também o nosso alvo. Vamos levar aqui, ó, nosso gain, 170 pontos. Isso para quem quer fazer operação longa e segurando a operação. Eu vou embora. O que que vai me dando confiança se ele for rompendo o topo? Ele tem que ir rompendo. Rompeu a máxima do candle 9, está rompendo aqui, ó, a máxima do candle 8. Eu vou segurando. Aqui a gente deu sorte, por quê? Porque esse candle aqui, ele negou o rompimento e esse aqui era para ter subido. Ele não subiu, ele rompeu a mínima do candle anterior, tá? Então, esse candle 10 era para ter descido. Ele fez um pullback, pensei que ele vinha só até aqui e ia descer, né? Mas não, ele foi para cima. Então, foi bom para nós. Mas ele tinha que ter caído, o candle 10. E o candle 9 tinha que ter subido. Olha só como é que é as coisas. Agora a gente está usando a Fibo macro e vamos esperar. Rompeu, continua na operação. Está dando continuidade. A partir do momento que houver uma negação de rompimento, aí a gente já pode zerar de cara ou esperar. Então, note que eu estou só usando rompimento, negação de rompimento e a Fibonacci. E usando ponto de retorno como alvo. De novo, ponto de retorno por quê? Porque o candle 2 rompeu a mínima do um e nenhum candle ainda foi lá testar esse rompimento, confirmar esse rompimento. Então, estou esperando alguém ir lá. Pode ir agora, pode ir amanhã, pode ir só à tarde. Não tem como a gente saber. Deixa eu ver quantas operações a gente fez. Acho que quatro, três, quatro. Ó, a gente fez operação com pouco ponto. Se a gente saiu, a gente fez com três contratos, né? Três contratos é apelação.
Eu gosto de fazer com um contrato. Por quê? Porque se a gente ganha dinheiro com um contrato, então a gente vai ganhar com 5, com 10, com 20, com 30. Agora, se a gente não ganha dinheiro com 30, ou a gente não ganha dinheiro com um, a gente não vai ganhar dinheiro com 30, né? Então, a questão não é o quanto você tem na corretora, é o quanto você tem de conhecimento. Você pode ganhar dinheiro com um contrato, tranquilamente. Ó, já estão aqui. Ah, não, mas eu bati três contratos. Bati três contratos para mostrar para vocês a parcial. Parcial curta, com 30 pontos. Agora, se eu faço uma parcial longa, aí vocês iam ver. A pessoa passa o dia inteiro somente numa operação. Eu vou tentar fazer, na próxima operação, uma operação longa, ou uma parcial longa. Longa que eu digo, de 100 pontos para frente, tá? Esse 13 tem que romper as máximas. Se ele não romper, é alguma coisa errada. Já estou de olho. Por quê? Porque eu tenho esse movimento. Lembra da pergunta lá do inscrito? Não lembro se foi o Paulo. Tirou a gente, tá tudo certo. Ó. Isso aqui não tem um pullback aqui? Esse 13 aqui tem que romper. Ainda mais agora que ele fez esse pullback macro. Macro em relação a esse candle, esse fundo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí. Isso aqui, ó. Agora ele tem que romper. Infelizmente ele viu ele não, a gente tirou, né? Tem algo aqui, ó. Toda vez que há um rompimento próximo a 50%, a operação fica com alto risco. Foi lá no nosso alvo. Estava indo lá no nosso alvo. Pena que ele viu ele no a gente, né? Nosso alvo estava aqui, ó. Mínima do candle 1. Pagou 50% do gatilho, que tem que ser rápido. Deu 50%, a tendência dele é subir. Deixa eu ver quantos pontos dá aqui. 247. Vou comprar. Eu vou fazer uma parcial gorda aqui. 265 pontos de parcial. Ó. Já deu 100 pontos aqui, ó. Podia ter feito, né? Mas vamos ver se a gente faz essa parcial bem aqui, ó. Antes do alvo que a gente estava. Para vocês verem aqui com um parcial, eu estou batendo três contratos com uma parcial de 265 pontos com dois contratos. Para vocês verem se pegar nossa parcial, a gente vai ficar confortável na operação para tentar segurar a operação até aqui no topo. Já que o candle 13 fechou acima dos 50% e ainda fez um último rompimento bem próximo aos 50%. Por que eu comprei? Por conta do pullback do candle 14. Aqui, ó. Tá vendo como todo o tempo a gente tem que estar olhando a Fibon? Que fez o pullback aqui, esse aqui fez esse aqui.
Estou esperando agora esse rompimento aqui. Olha para onde foi a minha parcial. Ou meu médio, meu preço de entrada. Olha onde é que eu estou aqui, ó. 800 pontos longe do preço. E aí, o que que vocês me dizem? Não preciso nem botar stop aqui, tá? Agora eu vou botar um alvo aqui, ó. Entenderam aí? Ah, mas se o preço vir voltar, rapaz, para ele me estopar e para me perder alguma coisa, ele tem que vir romper esse fundo aqui. Então, eu estou de olho aqui agora. Desse pullback aqui, ó. Se ele romper aqui, ó, fechar abaixo desse pullback, eu já posso zerar. Enquanto ele não fizer isso, eu vou continuar na compra. Entenderam? Olha como operar com mais de um contrato é outra coisa. Então, estou aqui tranquilo. Em quantos pontos? Estou com 800 pontos. Estou tranquilo na operação. Esperando meu alvo lá no topo. Lembrando que eu tenho um outro ponto de retorno. Tá vendo esse ponto de retorno aqui, ó? Ele devolveu esse rompimento. Mais uma confluência para me pensar em compra. Tem esse outro aqui, ó. Outro ponto de retorno que ele vai buscar. Olha como ele vai certinho buscar. Deixa eu botar meu alvo aqui. Ponto de retorno foi negado. Bateu outro alvo do outro ponto de retorno. Tem esses outros aqui e esse alvo aqui. Esse alvo aqui entra o quê? Alvo da Fibo. Fibo macro do dia. Então tem alvo aqui. Olha como ele bate no ponto de retorno e tenta voltar. Então, para vocês verem, ele andou tudo isso aqui para baixo. Eu ainda falei assim, né? Vamos ver se a gente pega uma pernada e ele volta tudo isso. E olha aí, ele voltou, só que aqui embaixo ficou ruim para entrar. Eu entrei aqui e ele não desceu aqui por sorte, porque esse aqui, ó, era para ter subido. Já ficou feio, ó. Ponto de retorno fechou abaixo. Tô ligado aqui. Esse 516 aqui pode fazer isso aqui, ó. Começar a descer aí. Querendo romper. Vamos ver se ele vai dar alvo. Deu alvo. Deu alvo. Que já está dando mais de 1.000 pontos. Ó, ele deu alvo lá no topo. Tá uma linha lá. Se ele romper esse topo e começar a voltar e fechar abaixo, eu posso pensar numa venda. Então, vocês estão entendendo? Eu peguei essa compra só baseado no rompimento, negação de rompimento e a Fibonacci. Ó, vou usar agora negação de rompimento. Vou esperar agora o 16 negar esse topo aí. Até então ele não negou. Quer dizer,
Já ligou. Ele passou para cima e voltou. Agora ele é obrigado a romper aqui, tá? Não rompeu, olha, eu estou pensando em venda. Ih, vou pegar aqui um scalp. Eu vou fazer, vou tentar pegar 50%, uma parcial com 50% aqui. Ó. Vamos ver se é ali mesmo. Isso mesmo. Por quê? Porque esse candle 16 era para ter rompido esse topo aqui. Não rompeu, ter rompido aqui, ó. Ai, meu parcial tá com dois contratos. Um contrato. Quase que eu não consigo colocar. Ih, tá dando ruim, hein? Tem alguma coisa errada. Outro ponto de parada aqui, ó. B. Deu ruim para nós. Ele foi ainda 100 pontos, ele fez a parcial. Tem 2 minutos aí para ele voltar. Olha a esperança. Eita, agora que eu vim ver, já é meia-noite. Bom, vou esperar ele dar esse alvo aqui. Se ele não der, eu vou zerar, tá? Vou botar meu stop aqui, que se ele renovar, são 345 pontos. Estou acreditando na baixa ainda. Bati um pouco adiantado, né? Porque não esperei o candle fechar. Tá querendo fechar rompendo. Vamos ver. Daí possivelmente já vai descer daqui, porque aqui é pullback. Ó. Se eu não tivesse vendido, eu já venderia aqui logo. Tá vendo? Vou dar certinho. Vamos ver se ele paga aí. Se ele pagar, vai ficar bonito. Ixi, a MT fez. Oh, de novo, perdi a parcial. Vamos embora, vamos esperar. Perdi a parcial aí. Não estou acreditando que ele vá para cima, tá? Para mim, ele tem que vir para o fundo do 17. Simplesmente por causa desse movimento aqui. Por isso que eu ainda não saía. Para mim, ele tem que vir aqui, ó, romper esse fundo aqui. Se ele não vier, aí eu vou ter que zerar. Falta 40 segundos. Bora, meu filho, venha. Ixi, bora. Isso é porque eu estou fazendo uma parcial de 190 pontos. Se fosse parcial de 30, já. Opa, agora ficou bonito. Bom, ele não veio, porém, o que que aconteceu? Ele negou o rompimento do candle anterior. Negou o rompimento do candle 17. E ainda fechou abaixo de 50%. E ainda não veio na mínima. Então, vou continuar na venda.
Vamos ver aí. Esse aqui é do 19 aí, é para descer. Nesse caso aqui, eu posso esperar um pullback maior, tá? Já que ele negou um topo no movimento macro. Posso botar o meu alvo lá embaixo. Aqui, ó. Vamos ver se a gente pega esse daí. É engraçado que a gente começa a estudar, 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 estudar. Aí você vai tomando confiança no movimento. Olha, passei um sufoco aí. Eu vou proteger porque eu não tô afim de pegar stop, não. Mas eu passei um sufoco. Eu pensei que eu ia pegar um stop. Olha como ele fechou bonito aí. Por que eu tô acreditando nesse alvo aqui? Porque ele negou um topo do movimento total aqui, ó, do movimento macro. Então, o alvo é no 50% macro. O que eu fiz aqui. O alvo é aí. Se ele vai, eu não sei. Sei que eu já estou protegido. Se ele quiser voltar, olha como paga 50%. Eita, vou mostrar para vocês aqui. Algo bonito aqui, ó. Olha isso. Por isso que a gente tem que observar o movimento macro e o movimento micro. Podia ter comprado quando ele subiu aqui, para sair aqui, ó. Por conta simplesmente desse movimento para poder ele vir para baixo. O que não pode é esse candle 20 aqui, ó, negar esse rompimento. Aí vai ficar feio. Vamos ver, vamos esperar aí. Negou, fechou acima. Estou pensando em zerar a operação. Fechou acima. Mas só que ele tem o quê? 50% aqui, ó. Estou vendido? É, eu estou vendido, né? Então, eu vou esperar ele testar um pouquinho para cima. Está muito próximo aqui aos 50%. Vou vender mais um contrato. Ou vou sair aqui. Começar a voltar aqui, eu vou vender mais um contrato. Eu estou acreditando que ele vai vir pelo menos aqui nesse 50%. Esperar ele voltar. Oh, foi rápido. Vendi, hein? Quer dizer, acrescentei contrato que eu já estava vendido, né? Vê. Como o Candle 20 é um gatilho, então estou acreditando que ele vai pelo menos pagar 50%, que geralmente o gatilho ele dá esse 50% aí, tá? Para poder subir. Daí ele tocando lá no 50, ele paga mais uma pontuaçãozinha para nós e o nosso médio sobe mais um pouquinho para cima. Bora ver. Ih, não veio. Tem que vir. Beleza. Pagou, hein? Agora eu vou zerar a operação.
Por quê? Porque ele está fazendo pullback para alta aí. Não, vou zerar não, vou deixar ali mesmo. Porque ele está com 100 pontos aqui, né? Se ele for tirar nós, ele ainda vai sair com R$ 20. Ó, eu não vou sair porque ele está aqui, ó, nessa negação aqui, ó. Por isso que eu não vou sair. Mesmo sabendo que ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Mas eu vou esperar aqui, ó, por conta só esse topo aqui que ele não veio da alva aqui, ó. Tem uma fibra aqui, não tem uma fibra aqui? Eu estou esperando esse movimento maior. Aqui, ó. Alvo aqui eu estou esperando. Vamos ver. Eu nem vi que deu meia-noite, rapaz. Olha, não foi. Não foi. O outro tende a descer. Esse movimento interrompido aqui. Probabilidade do candle 23 é violinar aqui para vir para baixo. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui, tá? Já são meia-noite. E eu vou ver se eu posto lá para vocês essas operaçãozinhas. Deixa eu ver quantas operações foram. Não sei se eu vou postar ainda hoje. Foram 6 operações, duas com 3 contratos, 3 com 3 contratos, né? Aí eu fui acrescentando, eu fiz uma com 2 contratos e acrescentei mais um aqui, somou 3. Beleza? Mas a ideia era aquela mesmo, tá? Analisar o preço pelo rompimento, negação de rompimento e a fibra. Eu estou acreditando ainda, eita, nessa fibra aqui, ó. Estou acreditando ainda nesse alvo aqui. O problema é que já está bem tarde. Deixa eu ver se eu acelero aqui para ver se ele vai. 5, velocidade 5 aqui. É, está querendo tirar a gente. Colateral. Opa, opa. Tirou. Fazer o quê? Então é isso, pessoal. Valeu, um forte abraço. Espero ter ajudado. Eu vou preparar um vídeo bem bacana aí para vocês. Um passo a passo para poder fazer as operações. Beleza? Valeu, boa noite e até a próxima.